Oi, gente. Tem um projeto de lei rodando na Câmara, apoiado pelo Arthur Lira e pela bancada ruralista, que nada mais é do que um gigantesco ataque sobre a Amazônia, sobre a possibilidade do nosso futuro enquanto humanidade, porque ataca a possibilidade da regeneração do clima e do papel da Amazônia em relação a isso, e representa um retrocesso histórico a conquistas da nossa Constituição. Esse projeto de lei, entre outras coisas, busca explorar e permitir a exploração de terras indígenas e dificultar a demarcação de novas terras. Vamos deixar as coisas bem claras. A demarcação de terras indígenas tem sido a forma mais eficaz de proteger a Amazônia do desmatamento e da exploração ilegal da terra e daquele território brasileiro, e da destruição da natureza que lá está acontecendo. As áreas demarcadas, estudos provam em grande quantidade que são as áreas mais protegidas da floresta. Mas Arthur Lira e a bancada ruralista estão determinados a destruir a Amazônia e destruir nossas riquezas naturais para satisfazer interesses de garimpeiros, de grileiros e de outras pessoas que têm o objetivo de exploração ilegal daquelas terras. Gente que quer destruir uma das maiores riquezas naturais do planeta Terra, que ameaça, se for destruída, até a sobrevivência da humanidade. As pessoas não têm ideia, mas se a Amazônia chegar a um ponto de não recuperação, a possibilidade, o impacto que isso vai ter sobre o aquecimento global é bastante significativo. E vários vários estudiosos do clima, climatologistas, desculpe, tô com pandemia tanto na cabeça que tudo que eu falo é epidemiologia, já apontaram da seriedade disso. Inclusive, eu tenho aqui, vou deixar no comentário fixado, como eu sempre deixo, né, duas reportagens, uma delas que tem como título, vou dizer aqui para vocês, olha só, o Congresso decide extinguir a Amazônia. É a reportagem do El País, é uma coluna do El País que traz esses detalhes. Não é mais entre tantos ataques nos últimos anos, é o ataque fatal. Enquanto a imprensa e as redes sociais repercutiam a saída do ministro contra o meio ambiente, aquele, Ricardo Salles, né? A Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania da Câmara, a mais importante do Congresso, aprovava por 40 votos a 21 o projeto de lei 490/2007. O projeto, como hoje está apresentado, é o maior ataque à floresta amazônica e aos povos originários articulado pelo governo Jair Bolsonaro e pelos parlamentares ligados ao bolsonarismo ou articulados com ele, caso dos deputados do Centrão, aos ruralistas e tudo mais. Se o projeto for aprovado, a floresta chegará ao ponto de não retorno, que, como já diz, é reversível. E tem uma outra reportagem que traz que o ponto mais polêmico da PL 490, e eu vou deixar tudo isso nos comentários fixados, é um marco temporal que prevê que só poderão ser consideradas terras indígenas aquelas que já estavam em posse desses povos na data de promulgação da Constituição, de 5 de outubro de 1988, passando a exigir dessa forma uma comprovação de posse, o que hoje não é necessário. O texto ainda flexibiliza o contato com povos isolados, proíbe a ampliação de terras que já foram demarcadas e permite a exploração de terras indígenas por garimpeiros. Isso não pode ser permitido e, felizmente, organizações indígenas foram se manifestar, mas elas foram recebidas com truculência e violência pela polícia. Porque estão defendendo não só o futuro dos povos originários e dos povos indígenas, mas o futuro de todos nós, o futuro da própria humanidade. É muito sério isso que está acontecendo no Brasil, gente. Eles estão aproveitando da pandemia, e isso é dito na reportagem, né? Que os interessados do projeto estão se aproveitando do momento da pandemia para tentar passar pautas impopulares. Ao que parece, as maiorias parlamentares estão se sentindo confortáveis para aniquilar direitos das minorias durante a pandemia, enquanto a sociedade vela os seus mais de 500 mil mortos. Estão literalmente passando a boiada, como disse o fugido ex-ministro do Meio Ambiente,
que só saiu porque está investigado por atividades ilegais. É um projeto de autoria do Romero Pereira, do PR, e é fortemente apoiado pela bancada ruralista. Em 2009, ele foi rejeitado pela Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, que entendeu que, abre aspas, caso aprovado, o projeto iria dificultar ainda mais a demarcação de terras indígenas. Entendemos, pois, que é tanto uma proposição principal quanto os que foram apensadas e que ora estamos analisando não representam nenhum avanço na salvaguarda dos direitos indígenas. Pelo contrário, se transformados em lei, propiciarão a postergação do processo de demarcação das terras indígenas. Concluiu o relatório naquela época. Nessa terça, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, disse que não é invadindo o parlamento que a casa deixará de apreciar a matéria A ou B, se referindo ao embate entre policiais e indígenas. Arthur Lira, os indígenas estavam defendendo os seus direitos e os direitos da humanidade, e os policiais, agindo com truculência, estavam suprimindo o movimento social para garantir os lucros e o enriquecimento de uma bancada que tem apenas os seus interesses em vista e os interesses da humanidade que se lixem, que se danem. Gente, são poucos os canais que vão abordar essa questão, provavelmente no YouTube. E se você vê com a gravidade que eu vejo, eu peço a vocês nesse momento que divulguem em todas as redes, divulguem para amigos e conhecidos e peçam para as pessoas que têm algum tipo de interesse ambiental que divulguem também. Porque esse alerta não pode ficar impune. A gente tem que mobilizar forças para proteger a Amazônia. E esse não vai ser o último vídeo que eu vou fazer sobre esse assunto. Quem acompanha o meu canal há mais tempo sabe que eu tenho um compromisso com a questão ambiental. Porque para mim não há futuro da humanidade se não houver desenvolvimento sustentável, se não houver responsabilidade ambiental, se não houver uma consideração com os recursos finitos desse planeta. E entre esses recursos finitos está a floresta amazônica, que se for destruída, praticamente impossível de ser reconstruída. Eu digo praticamente porque eu nunca quero duvidar completamente da inventividade humana, embora nesse momento pareça que a nossa criatividade e as espertezas estejam sendo utilizadas não para garantir o futuro da humanidade, mas para garantir o lucro de curto alcance, de curta duração, de pessoas que preferem ver o mundo pegar fogo enquanto eles ficam em cada vez mansões maiores. Felizmente, a Joênia Wapichana, se mobilizou contra isso. Uma indígena brava, que vale lembrar, eu não esqueci, foi ela que, embora tenha sido formada por aquele grupo do Renova BR, foi a única, e eu me lembro dela. Eu nunca esqueci isso, porque a Tabata votou a favor daquela reforma da Previdência, mas ela teve coragem de, mesmo sendo pressionada pelo pessoal do Renova BR, votar contra. Aquela reforma da Previdência que acabou com a Previdência dos mais pobres. Pois ela disse em coletiva de imprensa na semana passada que, além do projeto ser uma ameaça a direitos adquiridos, ele ainda tem mais de 20 projetos de lei apensados que podem passar sem devidamente serem analisados. O projeto traz uma série de questões de flexibilizar a posse em relação à terra. Esse marco temporal descarta qualquer possibilidade de alguns povos que têm questionamento via judicial, via administrativa. As manifestações continuam a acontecer e mais movimentos, como o movimento Bem Viver Informação, pediu nas redes sociais que a população se junte aos indígenas na manifestação em frente ao Congresso, além de pedir doações de suplementos aos povos tradicionais que estão acampados. Toda a minha solidariedade aos movimentos. E dizer para vocês que se tiver alguém ligado a um movimento indígena originário que, por causa dessa questão, quer participar do canal A Nova Máquina do Tempo e quer que sua voz seja ouvida, eu deixo a mensagem nesse vídeo que o espaço da Nova Máquina do Tempo está aberto, estará sempre aberto aos movimentos sociais progressistas, aos sindicatos, às organizações de trabalhadores, à luta da classe trabalhadora, à luta por direitos de cidadania e à luta ambiental e à luta por um ambiente que respeita o futuro da humanidade. Porque não existe humanidade se não existir
uma luta ambiental. A humanidade não é uma certeza que existirá para sempre. E atitudes como essa que estão rolando no nosso Congresso contribuem para caminhar para a nossa extinção. Pode parecer exagero ou grave o que eu estou dizendo, mas eu garanto para vocês, tudo que eu estudei de ciência, tudo que eu conversei com grandes cientistas e eu tive a oportunidade de conversar com um dos maiores climatologistas do planeta Terra, nesse canal, Clark Chapman, que trabalha na NASA. Se você não conhece essa entrevista, dê uma checada nos diálogos. E esse grande climatologista da NASA me disse, por mais de uma vez, que o futuro da humanidade passa por uma luta e um empenho para combater os efeitos do aquecimento global e para a proteção das nossas grandes florestas. E aí, nenhuma é mais importante do que a Amazônia, embora muitas sejam importantes. Enfim, eu torço para que você se junte comigo nessa luta, compartilhe esse vídeo em canais, em grupos ligados à luta ambiental e saibam que eu estou com vocês nessa luta. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal A Nova Máquina do Tempo, e a gente se vê em breve. E não desanime, porque se nós lutarmos juntos e se nós continuarmos lutando, nós podemos reverter sim esse jogo. Esses cujos compromissos de lucro rápido estão avançando nesse momento, não ficarão necessariamente para sempre no poder. E nós temos que nos organizar para manter a luta e a nossa esperança viva. Porque enquanto houver vida, há esperança. E nós estamos vivos e vamos lutar. E era isso que eu queria dizer para vocês. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.